mas estava comentando, né? Então acho que talvez seja legal a gente refazer o comentário aqui. A gente precisa comunicar, né, para a sociedade, e numa comunicação, depende do público, então ela deve, na verdade, acontecer de diferentes formas, né? Então, se tem um artigo científico, a gente está falando com pesquisadores, se tem um artigo de mais divulgação, dependendo do que a gente quer falar, tem que ser com outra linguagem, então a linguagem, ela importa muito, porque ela vai ser essencial para a gente fazer esse tipo de comunicação, né? E a ideia da escrita desse artigo era justamente tentar trazer numa linguagem em português, né, e inclusive colocando até conceitos do que é aprendizado de máquina, então a gente estava explicando inclusive algumas métricas, coisas que necessariamente eu não estaria fazendo no artigo, né, inclusive eu da proposta da Lívia, que é a primeira autora, e ela falou assim, não, mas a gente vai comunicar com outras pessoas. Então, já estava no meu viés aqui também, né? Então, de pesquisadora pensando nisso, eu fiz, não, mas isso aqui todo mundo sabe, a gente não precisa. Ela fez, não, mas o público que a gente quer atingir não sabe. Eu fiz, não, agora eu concordo totalmente. Então, já mudei tudo, desconstruí tudo que eu estava pensando em relação a esse artigo, vamos escrever de outro jeito. E aí veio uma proposta de falar sobre viés no aprendizado de máquina, trazendo, né, um pouco sobre a parte de reconhecimento facial. Ele foi um primeiro, realmente, para a gente, né, que estava fazendo. Então, são duas pessoas da computação, uma pessoa da antropologia, né? Então, isso é importante, e a gente precisa misturar essas coisas. E aí a gente estava contando um pouco dos problemas dos viés que a gente tem, trazendo para o lado de reconhecimento facial. Foi bem legal mesmo. Mas a ideia é fazer muito mais do que aquilo. Ali foi um início, vamos dizer assim. Começamos. Mas é um início muito importante, assim, eu achei, e eu acho, particularmente, acho extremamente interessante quando começa a juntar um pouco da computação com antropologia, mais com a parte social, porque é uma discussão que ela sempre tem que ser trazida à tona, sempre tem que ser conversada. E aí, Ontem, eu estava numa mesa. Eu tô falando que eu não vou deixar você falar, né? não tem Ontem problema. eu estava numa mesa, e a mesa era uma mesa de saúde pública, e a gente estava falando, era eu da computação, tinha uma pessoa da parte de saúde pública, tinha uma outra pessoa da parte de antropologia, né? Então, e a ideia a gente estava discutindo, era um grande tema, né? Mas a ideia era corpo, materialidades, e esqueci, e acho que saúde, né? Era o tema, e o tema realmente o título, né, da mesa ele é bem grande, então não vou conseguir reproduzir aqui agora, tá? E aí eu trouxe, falando dos aspectos, estava todo mundo falando sobre vieses nesse sentido, mas cada um olhando para o seu mundo, vamos dizer assim, ou para a sua bolha, né? E aí foi muito interessante, porque realmente estamos em mundos diferentes e precisamos conectar esses mundos, inclusive, para a gente solucionar esses problemas, né? Porque a gente eu não vou solucionar nada se eu estiver falando só com pessoas da computação, né? Então, eu preciso conversar com outras pessoas, inclusive repensar, a gente acaba repensando os problemas que a gente está resolvendo, e isso é bem legal da mesa de ontem. Então, quando eu estava pesquisando um pouco sobre o assunto, eu achei tanto gente da computação quanto gente da área mais social, e aí falando também sobre essa importância de trabalhar junto para resolver. Mas é uma coisa que agora que está gravando, eu esqueci que a gente nem explicou sobre o que era, sobre o que a gente estava Pode falando. recomeçar, se quiser aqui. Então é mais a gente explicar um pouco, você explicar um pouco o que A seriam gente, algoritmos racistas, qual seria um pouco mais da definição do que é, explicar por que recebe esse nome, da onde vem, por que ele ocorre hoje em dia, tipo, por que eles ocorrem, porque é um problema tão latente, tipo, porque grande parte dos grandes algoritmos que a gente tem são racistas, são machistas e, enfim. tá, eu acho que, bom, aí acho que talvez vale a gente separar em duas explicações aqui, né? Primeiro explicar, né? Então, na hora que a gente está falando de algoritmos racistas, a gente está falando dos algoritmos de aprendizado de máquina. E aí, como é que funciona essa questão do aprendizado de máquina? E por que isso está tão diferente, na verdade, diferente no sentido, por que que a gente está falando tanto sobre isso, né? Não é uma questão de diferente, é por que a gente está falando tanto sobre isso? Então, a gente está falando muito sobre isso porque os resultados têm sido cada vez mais impressionantes,
Então, de tarefas antes que a gente fazia, ou de coisas que a gente estava realizando e elas não tinham resultados tão excelentes. Então, hoje está todo mundo usando alguma coisa, então você vai fazer uma busca, e aí você recebe boas recomendações ou não, né? Então, várias coisas acontecem, mas a gente acaba recebendo, tá tudo lá tem uma recomendação. Então, a gente está falando aqui, então o áudio pode estar sendo processado, essa informação pode aprender alguma coisa. Não estou dizendo que isso está acontecendo nesse momento, mas estou dizendo que isso pode acontecer, né? No sentido que, olha, a gente tem ferramentas para poder fazer coisas desse tipo. Então, tem muita coisa no dia a dia que a gente já usa, né? Principalmente no celular, então, que está lá na nossa mão o tempo inteiro, e a gente está fazendo, e tem algoritmos, por exemplo, de aprendizado de máquina que estão, de fato, sendo executados ali, trazendo resultados para a gente, e se são bons ou ruins, aí é outra história, tá? Mas o ponto em questão é que esses algoritmos, eles funcionam muito bem porque eles estão extraindo informação, eles têm, na verdade, apresentado resultados assim impressionantes, porque eles estão, uma coisa essencial nesse processo, que é a questão dos dados, né? Então, hoje está tudo olhando para dados. Então, dados é muito importante. É claro que não existe os dados sem as pessoas, né? Então, só para não saber assim, olha, nossa, dado é a coisa mais importante do mundo. Não, as pessoas são as coisas mais importantes do mundo. Mas o dado, na verdade, ele está dizendo muita coisa, ele está resolvendo, ou ele está se propondo ali, no caso, na hora que a gente coloca os algoritmos junto com os dados, a gente tem realmente algumas propostas ali bem interessantes. E tudo aprendizado é um aprendizado histórico, né? Então, os algoritmos eles estão aprendendo de dados que existem, não são dados que não existem, são dados que existem. Então, se a gente tem uma sociedade que ela é racista, que ela é machista, e eu posso falar um monte de coisa aqui nesse meio do caminho aqui, quando a gente está ensinando os algoritmos, né? Então, falando de uma maneira bastante superficial, quando a máquina está aprendendo aqui, eu posso colocar umas aspas aqui nesse aprendizado, mas quando está aprendendo alguma coisa ali, tentando extrair o padrão informação, é a partir daqueles dados existentes. Então, não basta só entregar os dados e dizer aprenda. Então, a gente precisa fazer algumas coisas nesse processo de aprendizado que está acontecendo, porque senão o algoritmo vai reproduzir a sociedade que a gente tem, e a gente já sabe que a sociedade que a gente tem não está boa. Entendeu? Então não dá para simplesmente pegar esses dados, entregar para os algoritmos e, nossa, eu estou, inclusive, medindo a performance, no sentido, eu estou acertando, dependendo da tarefa que eu estou fazendo ali, olhando se aquele algoritmo está indo bem ou não, com a determinada métrica que a gente definiu. Então, ele vai de forma bastante objetiva, não tem nada de subjetividade nesse processo, ele vai de forma bastante objetiva, a gente está procurando uma função para representar um modelo, como a gente fala, para resolver aquele problema. Então, de forma objetiva, a gente está dizendo como é que a gente quer que aquilo seja otimizado. Se a gente não, realmente, se a gente não mexer nesse processo, dizendo bem assim, se a gente não ficar olhando se aquele resultado ali do ponto de vista ético, se a gente não lidar com os dados, se a gente não tratar aquele processo antes e simplesmente entregar, aquilo vai ser uma mera reprodução e reprodução do que a gente não quer, né, da sociedade que está hoje. Então, a gente vai, na verdade, automatizar nos problemas que já existem na sociedade. Então, na hora que a gente fala bem assim, olha, dos algoritmos racistas, né, então, do racismo algorítmico, é que a gente está aprendendo a partir daqueles dados e levando tudo para frente de forma automática aquilo está sendo aplicado. Né? Então, assim, envolve um processo nesse sentido de diversas competências de diversas pessoas e de diversidade, de fato, para isso não acontecer. Porque só tem pessoas, tá? Então, vamos lá. Se a gente pensar em tecnologia, e isso é realmente muito presente, a gente tem boa parte das pessoas que estão desenvolvendo tecnologia são homens e são brancos. Tá? Então, assim, para diversos problemas, e olha, eu posso voltar para a tecnologia, para outras coisas, sem a gente considerar a inteligência artificial aqui no processo, tá? Mas se a gente olhar para isso, é claro que as pessoas vão estar desenvolvendo os problemas que elas acham que são mais interessantes, ou que elas acham deveriam, ou que aquilo financeiramente deveria ser resolvido, e não pensa naquilo como um todo. Tá? Então, assim, na hora que a gente está falando de racismo algorítmico, né, então nesse processo é uma questão de dados, tem de quem está desenvolvendo, né, e sem pensar de fato, ou pensando, né, não vou dizer que seja totalmente intencional, mas em parte sim, sem pensar naquilo, para onde aquilo vai ser aplicado, né, onde aquilo vai influenciar de fato a vida das pessoas. Né? Então, então, é nesse contexto que a gente está, né? Então, a gente tem que pensar nos dados, tem que pensar em quem está desenvolvendo, né? Que isso influencia bastante nas soluções.
e os algoritmos, de fato, que também estão sendo levados para frente do jeito que os dados estão chegando, né? Então, aquilo precisa ser tratado, a gente precisa realmente, tem todo um processo em relação a esse desenvolvimento dessas soluções, e elas envolvem diversas pessoas que não estão sendo contabilizadas nesse processo, né? Então, é uma, é uma questão que você falou que realmente tem esses dois lados, tem o lado da empresa, de você, então, tentar diversificar dentro da empresa para resolver, e o lado da sociedade, né? Que os dados vêm de algum lugar e os dados vêm das pessoas. Então, parte do que a gente vê é culpa das pessoas, dos usuários, e parte culpa das empresas que, de certa forma, negligenciam a maneira com que esses dados estão chegando. E aí a gente tem 1 milhão de casos absurdos. Eu estava dando uma fuçada na internet, vendo o que eu consegui achar. Achei os casos do Google Fotos, de reconhecer humanos como animais, da polícia americana, de não conseguir diferenciar algumas pessoas que não têm o rosto nem um pouco parecido, só tem a mesma cor de pele. E um que eu achei também bem absurdo foi era um teste de carros que se autodirigem e não conseguiam não conseguiam reconhecer quando uma pessoa negra passava na frente dele, então a chance de ter um acidente envolvendo um pedestre negro era maior do que um pedestre branco. Veja que, desculpa, Luca, mas veja que você está falando de casos, né, de coisas automatizadas, né? Mas a gente pode, realmente, quando a gente começa a olhar, inclusive, a gente dá aquele estalo inclusive, a gente não consegue voltar, tá? Então, agora você vai estar sempre vendo isso. Então, uma vez que você viu, você vai estar sempre olhando isso. Você não vai deixar de vir. Então, ontem eu estava falando, né, então, sobre a questão numa mesa, falando sobre viés, falando sobre saúde e falando de saúde pública e várias coisas, e trazendo o ponto de vista de viés antes mesmo da inteligência artificial. Eu mostrei um exemplo que tinha uma reportagem, inclusive, excelente, falando sobre diversos problemas para as mulheres e que a inteligência artificial pode prejudicá-las mais ainda, tá? Do que já acontece em relação à nossa sociedade. E aí o exemplo, na verdade, que eu queria falar não é nada em relação à inteligência artificial. É a questão da produção de carros. Então, na hora que você está produzindo um carro e você está verificando, por exemplo, a questão do cinto de segurança, o airbag, o encosto, todas essas coisas, os bonecos que estão sendo colocados nos carros para você avaliar a segurança desse equipamento são bonecos de homens, tá? Então, acho que isso até hoje, assim, eu não vou dizer que isso nunca nenhuma mulher foi avaliada, um boneco de mulher, não, que eu já vi, inclusive, algumas fotos, mas durante muito tempo foi avaliado com bonecos de homens, e ainda deve ser, com certeza, tá? E isso já foi, inclusive, contabilizado o quanto prejudicial pelo fato de não ter sido avaliado com bonecos ou bonecas, né, de mulheres. Então, na representação ali do corpo, a questão dos seios e de uma mulher grávida, né? Então, em um mesmo acidente, se for um homem, se for, com o mesmo equipamento, então você colocou o cinto, tem um airbag, né? Todos os equipamentos que tem no carro, você só trocou o boneco do homem pela boneca da mulher, tá? Naquele acidente, a mulher tem uma chance 17 vezes maior de falecer, na verdade, ter um acidente, de falecer mesmo, tá? De morrer naquele acidente do que um homem, simplesmente porque aquele equipamento não foi avaliado para as mulheres. Entendeu? Então, assim, veja que eu não estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de. Por quê? Porque quem é que fazia esse tipo de construção? Quem é que fazia esse design desse? Quem projetou essas coisas? Eram homens que estavam projetando. Mulheres, não estavam pensando que uma mulher poderia estar dirigindo o carro. Aquilo não foi nem avaliado. E veja, tem cinto no lado da pessoa que está dirigindo, mas também tem no passageiro. Então, assim, não foi avaliado em lugar nenhum. Então, não é tipo assim, não é só no motorista, foi avaliado em lugar nenhum, entendeu? Nesse processo. Então, isso é muito presente, tá? Então, não é algo assim, nossa, eu pensei um exemplo. Não, tem vários exemplos, são muitos exemplos mesmo. Então, o problema trazendo aqui para o que a gente tem feito hoje em relação ao aprendizado de máquina, né? Ou na grande área que se a gente quiser chamar como inteligência artificial, que é o nome publicitário, né, em relação a isso,
A gente vai automatizar esses problemas também. Só que agora eles escalam. Então é muito mais sério. Ele vai escalar. Então é um problema muito sério. Então a gente precisa discutir realmente isso, trazer as pessoas para projetar, na verdade, inclusive, esses algoritmos, porque senão a gente vai ter sérios problemas como a gente já tem. E a gente não quer, né, na verdade, piorar o que já está bem ruim. Desculpa Nossa, pela, não, eu achei muito interessante, de pelo verdade. ponto, assim. Eu achei muito interessante. É que agora você deixou bem claro o quanto isso, quanto os problemas quando a gente levar para uma escala de inteligência artificial, na verdade é só a perpetuação do que a gente já tinha e a gente só está levando para um outro nível de tecnologia, mas o problema sempre teve ali, sempre teve latente, só não era tão. As pessoas não olhavam tanto para esse problema. E também não era tão medido esse problema. Agora, tanto com o avanço da tecnologia, a gente tem maneiras muito mais avançadas de apurar isso, de perceber quais são os impactos disso. E é realmente uma questão muito preocupante quando a gente pensa na escalabilidade que isso pode tomar com o advento de inteligência artificial, com machine learning, com algoritmos no geral. Na verdade, de tecnologias, né? Então, quando você fala em tecnologia no contexto de tecnologias mesmo, estou falando da tecnologia de inteligência artificial, na produção de tecnologia, se isso não está sendo considerado, você está realmente desenvolvendo algo que só vai funcionar para uma pequena parcela da população, né? Então, é bastante problemático. Então, se a gente não está chamando a atenção para os nossos problemas, não vai ser quem desenvolveu de fato aquilo e que não estava levando isso em consideração que vai chamar atenção, né? Então, Sim. essa discussão aqui é importante nesse sentido, né? Então, a gente está tentando chamar essa atenção. Então, uma maneira então de pensar em, de alguma forma, solucionar, ou pelo menos mitigar os problemas que a gente tem, seria então uma questão de diversificar quem está produzindo, quem está ali na produção da tecnologia, quem está em todo esse processo de desenvolvimento. Essa é Trazer uma das diversidade. formas, sim, essa é realmente uma das formas. E outra forma é possivelmente regular também, né? Então, regular de tudo que está acontecendo. Então, regulação em relação, veja que a gente tem hoje uma quantidade absurda de dados, né, na mão de pouquíssimas empresas. Então, e elas estão usando aquele dado até hoje como achar melhor, né? Então, aquilo pode influenciar, e já influenciou, e a gente já sabe muito bem o quê? Diversas manipulações realmente de massa, influenciando consideravelmente os países, como aquilo está sendo, enfim, a palavra me fugiu agora, tá? Mas em diversas esferas, tá? Em realmente diversas esferas tem um impacto muito grande. Então, a gente precisa pensar e discutir sobre essa regulação. Uma coisa que eu fico um pouco. Que eu estava pensando, e na verdade eu fiquei em dúvida, até uma pergunta um pouco mais pessoal, assim, que é o quão os algoritmos fazem com que as coisas meio que entrem num loop, né? Se não entrar uma regulação, se não entrar uma empresa tratando os dados de uma forma diferente, como aquilo não entra em loop, porque, como você falou, parte do que a gente vê é, na verdade, o comportamento da sociedade. E uma vez que esse comportamento ele é reproduzido por um algoritmo, o quão isso não vai entrando num looping e esse comportamento vai sendo cada vez mais realizado. Isso é até uma dúvida para ver se acontece, foi na verdade um pensamento que eu estava, poxa, se isso tem a ver um pouco com o que a sociedade faz, se a sociedade vai fazendo, isso vai aparecendo para ela de novo, e aí ela vai fazendo mais, e aí vai aumentando, e aí vai aumentando. Aí era. Como assim você está dizendo? A sociedade faz e aquilo vai aumentando, aumentando. O algoritmo vai fazendo aquilo aumentar? É isso que você está dizendo? Vai fazendo a sociedade. Como eu vou explicar isso? O comportamento que a sociedade faz ele é reproduzido pelo algoritmo. E esse algoritmo chega de novo para a sociedade. E aí, cada vez mais, a sociedade vai normalizando um comportamento que não deveria ser normalizado, que deveria ser questionado, deveria ser alterado. O quão isso ocorre, em que escala isso ocorre?
A gente pode pegar, por exemplo, eu não sei se é exatamente isso que você está dizendo, mas vou pegar um exemplo, talvez fique mais fácil. Veja se eu entendi corretamente o que você está falando, tá? Vou pegar o exemplo do reconhecimento facial, né? Então, tá lá, as pessoas, e aí eu vou colocar a gente mesmo, a gente julga as pessoas pela cor da pele, tá? Então, isso não deveria acontecer, mas isso acontece, ok? E tô colocando todo mundo dentro do mesmo saco, tá? Nesse sentido. Então, a gente tá lá julgando as pessoas, estão julgando as pessoas pela cor da pele, ok? Aí tá lá, você vai fazer, você tá prendendo as pessoas hoje, o que a gente olha na população que tem, vamos falar população é ótima, a palavra não é adequada. O que a gente fala das pessoas que estão presas no Brasil, tá? Então, das pessoas que estão presas no Brasil, eu não sei dizer para você qual é o número, mas eu sei que ele é muito alto, né? Essencialmente, então, são pessoas negras que estão presas hoje no Brasil, certo? E aí você vai lá e você, com um preconceito em relação a isso, você olha para uma pessoa negra e você faz aquele julgamento, ok? Beleza, tá? Não tem nada de beleza, mas o beleza é só para a gente continuar. Então tá, o que acontece? Aí você vai lá e aplica agora o reconhecimento facial, tá? Fazendo um reconhecimento facial, isso realmente de forma automática. O que acontece? Na hora que você vai treinar esses algoritmos, treinando esse algoritmo com um conjunto de dados, né? Então, se você pegar, olha, como é que está a população carcerária no Brasil, vou pegar, então, esses dados, agora eu vou treinar o algoritmo, ele só vai ver praticamente pessoas negras, chegou uma pessoa negra ali como entrada, aquilo vai dizer que tipo, tem algum reconhecimento, tem alguma coisa que acontece ali naquele processo, tá? Não vou entrar, de fato, no algoritmo aqui nesse sentido. Então, o algoritmo, de forma enviesada, ele pode fazer esse processamento. Ou ele pode, inclusive, fazer de forma errada, no sentido que ele não faz o reconhecimento só pelo fato de ter a cor da pele, que é o que acontece muito hoje, né? Aquilo reconhece, né, de forma errada, dizendo que duas pessoas, na verdade, que só por causa da cor da pele diz que são a mesma pessoa, e quando são pessoas completamente diferentes, certo? Então, assim, na hora que esse algoritmo, se a gente já faz isso, né? Então, as pessoas já fazem isso, é isso que eu estou dizendo. As pessoas já fazem esse julgamento. Você aplica um negócio de reconhecimento facial que já faz errado e que ainda não funciona direito, então já está fazendo errado porque não deveria ser pela cor da pele. E ainda reconhece pessoas de forma errada que não são a mesma pessoa por causa da cor da pele, então veja que está cheio de problema, né? E ainda reconhece a pessoa por causa da cor da pele e aquela pessoa pode ser presa, né? Então, o que está acontecendo, né, em relação a isso, eu sei que você falou na questão do reforço, né? Então, isso, na verdade, o algoritmo ele está fazendo errado, mas eu não sei se ele está reforçando, né? Ele reforça das pessoas que estão usando, porque não está nem se questionando se aquele negócio está certo ou está errado, né? Então, nesse sentido, ela acaba reforçando. Mas essa discussão ela já está acontecendo e acontecendo, inclusive, com várias empresas já baniram o reconhecimento facial das suas pesquisas ou interromperam por um determinado tempo, porque falou bem assim, esse negócio não está funcionando, isso não deveria ser aplicado. Cidades, inclusive, já baniram também reconhecimento facial, né? Tem outros lugares que estão indo completamente na contramão nesse sentido, que é o caso da China, né? Então, que isso tem sido aplicado para diversos lugares, mas existe uma grande discussão em relação a isso, que, olha, não funciona, a gente não deveria estar usando, né? Inclusive, ainda é usado como uma estratégia de vigilância, que não deveria estar sendo aplicado, né? Então, o reforça nesse sentido, eu não sei se eu entendi, porque ele está reforçando, mas ele não reforça um todo, ele acaba reforçando daquilo que, por exemplo, se eu estou aplicando aquele algoritmo e eu acho, né, não estou falando eu, Sandra, é claro, né, aqui eu estou generalizando, e eu acho, por exemplo, que as pessoas negras, eu olho para uma pessoa negra, aquela pessoa deveria ser presa, né, eu estou aplicando aquele algoritmo ali, tipo, com o meu viés, eu estou dizendo que entendeu? Então, assim, tá tudo errado, né? Então, realmente, tá tudo errado. E a gente já sabe disso, não é por causa do algoritmo que a gente está discutindo isso, entendeu? Não é esse o ponto, não é a tecnologia, a tecnologia está errada, mas a discussão não está vindo só por causa da tecnologia. A discussão já acontece, ela só está realmente, só entre aspas aqui, automatizando esse processo. Então, assim, em parte, eu acho que sim, reforça, mas eu não entendi exatamente o seu reforço. Eu peguei o exemplo aqui do reconhecimento facial, mas eu não sei nem se ele, na verdade, seria o melhor exemplo nesse sentido, tá?
Ele talvez esteja reforçando que as pessoas vão continuar fazendo esse comportamento errado porque elas estão sendo automatizadas, vamos dizer assim, por esse processo. Aí, nesse sentido, acho que sim. Eu acho que essa foi mais ou menos a minha dúvida, eu pensei em alguns casos, pensei no caso do TikTok, que teve no ano passado, eu acho que eles foram acusados de boicotar as publicações que tinham a ver com o movimento de Black Lives Matter e também com a hashtag do George Floyd. E aí a ideia era, tipo, o fato deles estarem boicotando isso faz com que as pessoas se questionem menos sobre isso, entende? Não, você está certíssimo, Luca. É isso. O seu exemplo foi muito melhor do que o meu. Sim, tá? Sim, acontece, com certeza. Com certeza. Pode cortar o meu exemplo, tá? Pega o seu exemplo, que ele foi muito melhor do que o meu. Sim, acontece para vários grupos subrepresentados, eles estão sendo cada vez mais apagados e apagados pelos algoritmos nesse sentido, e aí sim reforça realmente o que você tinha perguntado. Concordo completamente, tá? Sim, acontece. Inclusive, falando do Black Lives Matter, teve um movimento, né, o White Lives Matter, e os vídeos do YouTube não foram desmonetizados nesse movimento, tá? Nossa, eu não sabia Mas o do disso. Black Lives Matter foram. Nossa, eu não sabia disso. Que absurdo. Então, teve o TikTok foi acusado de, não excluir, mas ocultar os vídeos de Black Lives Matter. Tinham alguns vídeos que tinham 0 visualizações no YouTube, então, na plataforma, né? Então, foi realmente uma coisa bem grande na época e tal. Mas do seu exemplo eu lembrei de alguns casos porque assim, essa questão de reconhecimento facial para vigilância, se jogar na internet, você acha uns casos assim, sem muito problema de achar casos que deram erro. Então, eu vi um jovem americano, norte-americano, que tinha sido preso, acho que por 3 dias, porque o algoritmo não soube diferenciar ele do homem que realmente tinha feito o assalto, só que assim, uh, o menino que tinha sido preso, ele tinha uma tatuagem no rosto e várias tatuagens durante o corpo, e o algoritmo não foi capaz de reconhecer essa diferença que, assim, era gritante, né? Uma pessoa tem muitas tatuagens, outra não tem nenhuma, e o algoritmo não foi capaz de diferenciar essas duas pessoas, e a pessoa acabou sendo presa durante 3 dias por causa disso. Teve um exemplo muito recente no Brasil, tá? Tem vários exemplos, na verdade, no Brasil, e esse foi bastante noticiado, né? Então, foi de um rapaz que é negro, tá? Me fugiu o nome dele aqui agora. Eu lembro que ele é cientista de dados na IBM e ele mora, acho que em Campo Grande, né? E ele foi identificado pelo reconhecimento facial, pelo sistema de reconhecimento facial de uma pessoa de Duque de Caxias, tá? Ele nunca teve em Duque de Caxias, ele ficou preso, eu acho que por 22 dias, e isso foi simplesmente um mero reconhecimento. E aí tem a entrevista dele, ele disse que em nenhum momento ele teve a oportunidade, inclusive, de dizer, né, que foi, de fato, um erro. Então, ele foi reconhecido, bateu lá no sistema, ele foi preso, ficou preso durante muitos dias, né? E, e e foi assim. Então, assim, você pode procurar uns exemplos no Brasil, você nem precisa procurar os exemplos, de fato, para fora, tá? Então, você vai achar vários exemplos aqui nesse sentido. E detalhe, né? Isso não perante a lei, você não pode usar um sistema de reconhecimento facial para, de fato, você apreender pessoas, tá? Então, você não pode para apreender pessoas. Então, foi por um sistema que, inclusive, não está. Legalmente, aquilo não pode ser usado. Então, veja que a gente tem diversos problemas nisso, né? Sim, é. Nossa, eu não sabia desse caso. Eu vou, depois, assim que a gente terminar aqui, eu vou dar uma procurada no caso para ver, porque o que eu consegui ver no Brasil de uso de reconhecimento facial em coisas públicas, eu vi que
Em Salvador e no Rio de Janeiro, eu acho que no ano passado foi implementado um sistema de reconhecimento facial no carnaval, para vigilância Uhum, mesmo. E, assim, isso é uma coisa que eu estava lendo um pouco e vi que as opiniões são muito variadas, né? Tem gente que concorda, tem gente que discorda. E, assim, independente de concordar ou discordar, o importante é olhar os argumentos de cada lado para ir medindo, né? Mas, de qualquer forma, do jeito que está, com um algoritmo que não, com algoritmos que não funcionam de maneira perfeita, teria que ser perfeito. uhum. Se for pensar em fazer alguma coisa assim, teria que ser perfeito. É É que, impossível. assim, a questão é que o algoritmo pode ser muito bom com pessoas brancas, mas ele não é bom com pessoas negras, entendeu? Então, não é uma questão, assim, de, olha, mas isso é o que tem, então vamos fazer. Inclusive, ele está prejudicando quem está mais lá. Então, não tem discussão, entendeu? Não deveria ter discussão. Não funciona. Não funciona. Então, isso precisa, se quer ser que seja aplicado, isso tem que ser retirado e colocar para funcionar. Então, não, para não sair xingando um monte de coisa aqui, entendeu? Tem que ser retirado, é isso. Ponto. Não, eu concordo com você, Não funciona. eu não tinha falado que eu não era a favor, mas que eu não queria falar minha opinião, mas eu não sou contra. Eu estava inclusive lendo, logo antes de a gente começar aqui, estava lendo de eu acho que ele é professor do FABC, ele tinha feito uma pesquisa com um artigo que era 10 motivos para você acabar com o reconhecimento facial. E aí eu estava lendo, tava achando muito interessante. Era um, eu estava vendo porque ele estava num podcast da CNN falando sobre do porquê acabar e realmente eu concordo com você. Eu não tinha falado mais porque Mas a gente tem diversos problemas, assim, se a gente for. Então, por exemplo, ontem, eu vou pegar novamente o exemplo da mesa, porque eram diversas pessoas falando realmente de áreas diferentes, né? E eu tô lembrando porque tem um aqui do meu lado, tá? Que é um oxímetro, né? Então, e aí o comentário foi o seguinte, né? Que desde 2007, tá? Já se sabe que os oxímetros, eles não funcionam, eles não têm, não conseguem medir do mesmo jeito, né? Então, a taxa de saturação quando a pele é negra. Desde 2007, tá? E eu não fui procurar o artigo, mas era uma pessoa com bastante propriedade que estava falando sobre isso, né? Então, que faz, inclusive, ela estuda esses tipos de tecnologias nesse sentido. E não teve nenhum recall como tem para as coisas. Olha, isso não funciona, entendeu? Vamos tirar esse negócio, ou vamos mudar isso. Né? E por que a gente está falando do oxímetro? Né? Por causa, claro, da pandemia, porque é um aparelhinho que várias pessoas compraram, todo mundo preocupado com o que está acontecendo. Não é um aparelho extremamente caro, entendeu? Assim, então, no sentido, sei lá, com R$ 100, R$ 200, você compra esse aparelho, então não é algo que você tem que pagar, sei lá, R$ 10.000, R$ 20.000. Tô pensando em coisas que eu não compraria um aparelho para ter em casa, tá? Eu não ia comprar um aparelho de R$ 10.000. Falando R$ 100, ok. Então, é nesse sentido. E ele não funciona. Então, imagina, e o oxímetro ele não foi só usado, e nem é só usado por causa da pandemia. Já é algo que já é usado há bastante tempo, entendeu? Então, já se sabe que aquilo não funciona, já se foi estudado, não se muda. Então, o negócio é projetado para funcionar para determinada parte da população. Então, assim, quando você projeta um negócio e aí você faz experimentos, e você fez experimentos mal feitos, né? Porque você não testou em todo mundo que aquilo poderia ser aplicado. E aí o negócio entra em produção e está lá disponível para você comprar no mercado, né? E aí você compra e depois, ok, não testaram, agora vamos testar. A gente testa, mas continua, então já não é mais, ops, foi sem querer, entendeu? É proposital. Então, existem, são muitos, a gente está falando aqui, novamente, né, pensando em inteligência artificial, está automatizando as coisas, mas são diversas tecnologias. Vou pegar um outro exemplo novamente, que eu não estou falando de inteligencial, tá? Então, quando eu me deparei com isso, porque principalmente estudando a questão de vieses, né, e vieses na questão de gênero, então saiu um artigo, eu acho que foi no ano passado, em 2020,
eu não lembro se foi na Nature, se foi na Science, eu acho que foi na Science, avaliando a questão da produção de remédios. Né? Então, os ratinhos que são feitos, né, antes mesmo dos testes clínicos, então está lá fazendo experimentos com os ratos fêmeas não são considerados no processo. Muita coisa é feita só com rato macho. E o funcionamento de determinadas substâncias, determinadas drogas que são produzidas, né, para depois de fato aqui se transformar num remédio, não tem o mesmo comportamento quando você avalia no rato macho ou você avalia no rato fêmea. E aí o número é pior ainda, porque às vezes não tem nem isso medido, assim, a gente avaliou em tantos por cento que rato eram fêmeas, em tanto por cento de rato macho. Às vezes isso não é nem considerado, assim, deixa eu avaliar para ver o quanto eu vou ter de erro, talvez, possivelmente, nesse processo, entendeu? E tem coisas que já se sabe, e esse artigo traz muito bem, dizendo bem assim, olha, não, mas antes os ratos fêmeas não eram considerados, né, porque o comportamento tinha um período de não sei o quê, que já foi tudo por água abaixo, assim, eu não estou colocando exemplo aqui, mas assim, eles listaram várias coisas, para dizer, não, mas isso é crença, entendeu? Isso não é ciência. Veio de uma crença e aquilo se permaneceu e simplesmente usam vários ratos machos para poder fazer esse processo. Então, veja assim, o tanto de coisa que a gente tem que não é avaliado, aonde vai ser aplicado, só é avaliado novamente por quem está produzindo, pensando naquele problema e o quanto pode ser de fato prejudicial, já é. Na verdade, é prejudicial para várias pessoas que estão usando. Entendeu? Então, assim, a gente tem muitos exemplos negativos, né? E que a gente tem que chamar atenção mesmo, tá? Porque se a gente não chama atenção e se a gente não discute sobre problemas, se a gente não tenta solucionar aquilo, não vai ser outras pessoas que não estão interessadas em solucionar aquele problema que vai começar a discussão, né? Então, e aí, eu acho que agora que você acabou de falar, me fez pensar numa coisa que você tinha falado também, que era de veicular isso para a população, o como fazer para isso chegar na população. Porque eu, particularmente, comecei a reparar muito mais isso quando eu comecei a conversar com você e comecei a procurar sobre, comecei a pesquisar sobre, e aí eu comecei a reparar mais no meu dia a dia mesmo. Até agora eu tinha reparado mais em casos de inteligência artificial e tudo mais. Inclusive, do meu próprio Google Fotos, reconhecer amigos e amigas minhas de forma errônea, confundir pessoas que não tem nada a ver. E aí eu fui reparando esse tipo de coisa. Mas é que eu acho que é o que você falou. Quando você começa a reparar, você não para mais. Você começa a olhar tudo e você começa a ver o que está por trás daquilo e começar a entender os problemas que a gente tem. E aí, queria até fazer uma pergunta que é como fazer isso chegar para a população? Como veicular isso para as pessoas? Porque eu, por exemplo, não tinha a menor ideia do problema que é usar só ratos machos. Na verdade, eu nem sabia que só se usavam ratos machos e muito mais ainda sobre o problema do que era aquilo. Então, como fazer isso chegar para a população como um todo, para as pessoas começarem a problematizar isso, para as pessoas começarem a discutir isso? Porque, em parte, o problema está começando a ser discutido, mas só para algumas coisas. Eu acho que grande parte das coisas, como por exemplo o exemplo do cinto de segurança, eu nunca vi ninguém conversando sobre. Então, como fazer para isso chegar na população? Como fazer as pessoas discutirem, questionarem, tentarem mudar esse tipo de coisa? É uma pergunta difícil, tá? Porque se a gente soubesse a resposta direitinho dessa pergunta, inclusive ela não dependeria só da gente, né? Então, tem uma questão política nesse processo e, principalmente, tem uma questão de manter o poder na mão de quem quer ter o poder para si só e ponto, né? Então, porque se você resolve, vamos dizer assim, né, alguns problemas, na verdade, não tem interesse, de fato, em resolver alguns problemas, né? Porque aquilo é realmente uma manobra que você tem para poder manipular, tá? E realmente uma determinada parte da população. E excluir, na verdade, o manipular não era nem a palavra que eu estava procurando, era excluir, de fato, essa parte da população. Então, assim, acho que tem várias coisas que a gente pode fazer e eu vou falar assim no que... Eu vou falar uma coisa simples, tá?
Então, foi uma coisa muito simples, do meu ponto de vista como professora que está ensinando aprendizado de máquina, né? Então, na disciplina de Machine Learning. Antes eu começava a disciplina, no ano passado, deixa eu explicar, vou só voltar um pouquinho. No ano passado, a gente em pandemia, até hoje nós estamos, inclusive, mas no finalzinho do ano passado, quando vai chegando o final do ano e eu tô de novo nesse ritmo, né, de assim, não aguento mais pandemia, tô cansado, um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa errada acontecendo, né, então, porque se fosse só a pandemia, que não é só, né, já estava muito difícil, mas ainda tem todo um contexto político nesse problema, né, que inclusive uma coisa colabora com a outra. E colabora negativamente. E aí, o que acontece, né? No final da disciplina, eu fiquei assim, nossa, já tô... Tá todo mundo cansado, a turma tá cansada, eu tô cansada. Se eu colocar mais um trabalho, que é um projeto prático, para as pessoas codificarem alguma coisa, vai demandar mais tempo das pessoas, e as pessoas estão cansadas, e eu tô cansada, né? Aí eu fiz bem assim, vou trocar o trabalho, né? Então, eu vou trazer um outro ponto que eu não tive a oportunidade de discutir na disciplina, que é a questão da ética, né, em relação a esses modelos que a gente está desenvolvendo. E aí eu fiz um trabalho que era bem simples, eu estava perguntando o que era ética, então para as pessoas poderem refletir sobre aquilo, é um trabalho de reflexão, tá? Não tinha nada de código, eu pedi para as pessoas procurarem uma notícia, né, que estava justamente que era do ponto de vista, na verdade, da ética, estava infringindo, né, aquilo, então estava trazendo um problema, né, então que estava realmente, olha, eu não tô, e falando no contexto de inteligência artificial, era isso que eu estava realmente pedindo, e pedi para as pessoas procurarem um artigo científico, né, que estava se propondo a fazer alguma coisa para resolver aquele problema, por mais que seja um escopo muito pequeno, mas era uma proposta de solução, tá? E foi isso o trabalho. E aí eu tenho um projeto final na disciplina, e as pessoas fizeram esse projeto um pouquinho antes do projeto final, né? E só que antes do projeto final, a gente tem algumas entregas durante o semestre inteiro, e aí o que eu percebi, né, quando as pessoas foram apresentar o projeto final e elas foram entregar de fato o projeto final, tudo que tinha acontecido naquele trabalho, que eu considerei um trabalho muito simples, foi refletido na entrega do projeto final. Então, assim, as pessoas começaram a questionar a ética, então, das propostas que estavam sendo, não do que elas já estavam desenvolvendo, porque eu pedi, né? Então, o escopo do trabalho era inteligência artificial para o bem social, então, ela já era dentro desse escopo que tinha que desenvolver o projeto final. Mas os dados que estavam usando, então, por exemplo, estava fazendo, por exemplo, vou colocar o exemplo de pandemia, fazer reconhecimento facial de pessoas com máscara, né? Então, você fazer o reconhecimento se a pessoa, para você saber se a pessoa está com a máscara ou não está com a máscara. Então, tem várias bases de dados que estão, nem reconhecimento facial, é reconhecimento da máscara, né? Não quer reconhecer a pessoa, quer reconhecer se tem máscara ou não tem máscara. Então, quando as pessoas começaram a usar esse conjunto de dados, então elas foram usando e nada foi questionado. Depois do trabalho, na hora de fazer a apresentação, elas verificaram, por exemplo, se na base de dados tinha pessoas negras. E não tinha. Entendeu? Então, esse questionamento veio depois do trabalho. E aí, o que foi que eu fiz, por exemplo, para esse segundo semestre, agora em 2021? Né? Isso foi no segundo semestre de 2020. Agora, no segundo semestre de 2021, e a disciplina continua remota, né? Então, eu decidi não levar o trabalho para o final da disciplina e puxar essa discussão. E toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer essa discussão sobre a ética, eu faço na aula, né? Então, puxar essa discussão para o começo da disciplina, mas o começo mesmo. Assim, a primeira coisa que eles têm que me entregar, já me entregaram, inclusive, foi isso. Entendeu? Então, um trabalho que eu estava pedindo para eles refletirem, fazendo algumas perguntas, tem algumas perguntas no trabalho, sobre a questão da ética. Então, trazer uma notícia, que é justamente o que você falou, que aconteceu com você, né? Então, agora que eu procurei, na hora que eu descobri, agora eu estou vendo isso em tudo que é lugar. Entendeu? Então agora eu não consigo mais, eu não estou mais não vendo, o negócio parece estar pulando na minha cara o tempo inteiro, porque está de fato acontecendo, você só não está prestando atenção. Então, fazer as pessoas prestarem atenção nesse sentido é um passo. E principalmente, né, então, por exemplo, e aí eu preocupada como professora que está ensinando a disciplina de aprendizado de máquina, né, principalmente as pessoas que possivelmente vão estar desenvolvendo esses modelos. Entendeu? Isso vai ficar só na mão dessas pessoas? Não, tá? Porque a gente precisa de uma equipe novamente, né? Então tem várias etapas nesse processo, mas você trazer essa discussão para quem está desenvolvendo é essencial. Né? Então, essa discussão tem que ser feita. Então, as pessoas vão se questionar sobre aqueles modelos que elas estão fazendo. Então, isso é um exemplo, entendeu? Alguma coisa que eu consigo,
né? Então, fazer, e consigo fazer relativamente fácil, vamos dizer assim, né? Porque eu estou colocando um trabalho na disciplina, pedindo para as pessoas discutirem, pedindo para as pessoas procurarem, e depois pedindo para as pessoas verificarem como é que algo pode ser resolvido. Né? Então, o que, que eu poderia colocar junto no meu pipeline ali, no meu desenvolvimento do modelo, que eu estaria ou desenviesando, tá? Entendeu? Aquele viés naquele processo. Então, essa é uma das coisas. Outras coisas, a gente tem diferentes estratos da sociedade, vamos dizer assim, para conversar, que eu tenho que ter uma linguagem diferente. Então, tem coisa que a gente está falando na reportagem, eu começo a falar de um monte de técnica, falo os nomes, falo não sei o quê, e hoje eu já sei que aquilo não vai para reportagem no jornal, entendeu? Então, eu estou substituindo tudo por tecnologia. Então, eu chamo de tudo tecnologia, o sistema inteligencial, porque eles vão publicar isso. Se eu for falar qual é o nome da técnica, não, então tem um negócio que é muito interessante, que foi produzido no céu, foi publicado na conferência, não sei o quê, isso não vai, entendeu? Porque isso não vai atingir. Isso não vai ser uma comunicação que, de fato, vai ser efetiva, né? Então, aquilo não vai chegar em quem deveria chegar. Então, a gente tem que ajustar também isso nesse processo, mas trazer para as pessoas, então, tem diversos tipos de divulgação científica, né? Então, você saber o público que você está divulgando é essencial, porque senão você não alinha, né? Realmente a comunicação. Mas, assim, respondendo e não respondendo, né, porque realmente é uma pergunta difícil, eu consigo dizer, assim, o que a gente poderia fazer e o que eu já estou fazendo, né, nesse sentido é, tipo, trazer essa discussão, por exemplo, para a própria turma que está olhando aquela disciplina, para eles saberem que, né, quando a gente está desenvolvendo essas coisas, que isso é muito importante, que aquilo pode impactar, que seremos responsáveis, inclusive, pelo desenvolvimento desses modelos e a gente não quer de fato, ou pelo menos eu não quero de fato, que isso seja feito de uma forma que estou prejudicando e favorecendo uma parte da população, né? Mas isso é com certeza uma ação que vai trazer frutos lá na frente, porque é o que você falou, só de ter puxado um pouco o trabalho antes da entrega final já mudou a cabeça da turma que estava fazendo aquilo, já, e com certeza essas pessoas levam isso para o resto da carreira delas, do desenvolvimento que elas vão ter. Realmente era uma pergunta difícil, e quando você falava, eu também estava aqui pensando, cara, tipo, é muita coisa, porque entra na parte política, entra na parte de poder, tem gente que não quer que isso seja discutido, e Porque é interessante que não seja para sim, esta pessoa, estas pessoas ou estes grupos que não querem discutir, né? sim, as pessoas, assim, não generalizando, né, mas pessoas que têm poder, muitas não querem discutir isso, porque para eles não compensa, não vale a pena eles trazerem esse tipo de discussão. Mas com certeza uma maneira é trazer isso para as pessoas que vão estar desenvolvendo daqui para frente. Então, as próximas turmas de computação que estão se formando, que vão estar responsáveis por desenvolver esses modelos. Pode falar. Desculpa, é que você falou e aí por isso que eu acabei enganchando aqui na fala, tá? Mas uma coisa que é importante, que eu não sei como é que a gente vai fazer isso, né? E a gente precisa fazer isso, mostrar para as pessoas o quanto os seus dados são importantes, tá? Então, se a gente está falando aqui, né, de um processo de automatização, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, cada vez mais presente, e vai estar, tá? Não é algo que não tem como voltar agora. Isso vai estar, vai para frente, de fato. Já está indo, né? Então, o que a gente precisa fazer, então, pensando, né, nessa sua pergunta, Luca, a gente precisa, na verdade, mostrar para as pessoas o quanto os dados seus respectivos dados são importantes, tá? Então, veja que eu não estou falando de técnica, né? Então, eu não estou falando do problema, claro que essas coisas estão todas ligadas, mas o quanto aquele dado é importante. Então, assim, por exemplo, eu lembro que em 2019, numa discussão, quando a gente estava falando de LGPD e falando da questão de dados, e era uma disciplina que era para pós-graduação, tá?
era presencial ainda, né? Então era para pós-graduação, a gente estava discutindo na sala, e aí teve uma questão que era falando sobre a questão da importância dos dados, era de um artigo falando sobre deep learning, e alguém falou bem assim, mas eu não estou nem aí para o meu dado. Tipo, o que eu sou? Entendeu? Então, assim, e esse pode ser o pensamento de várias pessoas. Mas o que o meu dado vai significar nesse processo? Eu não sou ninguém, tipo assim, sabe? Eu não sou ninguém. Mas essa fala é uma falta de entendimento justamente do que aquilo pode acontecer. Porque não é o dado específico de uma pessoa. É você ter a informação de uma população quando você junta aqueles dados. Entendeu? Então, veja que a gente estava. E aí eu quero dizer bem assim: eu estava dentro de uma disciplina, de uma pós-graduação, num tópico avançado, tá? Então, a gente estava falando de algo que já era avançado, já era mais para o final da disciplina, eu lembro exatamente quando isso aconteceu. E aí, nesse processo de discussão, que a gente estava falando sobre a questão dos dados, e eu passei a disciplina inteira falando sobre dados, e aí a pessoa falou bem assim: eu não lembro quem foi, tá? Mas a pessoa falou bem assim, mas o meu dado não tem importância. E eu lembro que, assim, várias pessoas se viraram para a pessoa, porque a pessoa vai, como assim? Entendeu? Como assim você está dizendo que não é o seu dado, criatura? Entendeu? Não é o seu dado, é quando você junta tudo, e aí você consegue extrair informações, e consegue extrair padrões, e você consegue recomendar, inclusive, coisas nesse sentido, né? Que foi o que aconteceu. Por exemplo, na eleição que teve nos Estados Unidos, no que aconteceu no Brasil, você consegue fazer recomendações e você manipular, né, as pessoas para ela tomar determinadas ações. Então, olha a falta de entendimento em relação ao dado, porque a pessoa acha que é o dado dela. Só sou eu, é só isso. Então, não tem importância, não vai fazer diferença se é só o meu. Quantas coisas a gente está lá olhando, que a gente recebe o termo e a gente vai lá, tipo, estou vendendo minha alma aqui, mas eu vou usar esse negócio, entendeu? E aí vai e usa, né? Assim, eu não vou ser hipócrita e dizer bem assim, não, eu não aceito nada, eu leio tudo. Não dá também, entendeu? Eu não estou fazendo isso também. Então, isso não está dizendo assim que eu tenho esse extremo cuidado para tudo que eu estou dizendo, não. Tem coisas que eu escolho não, de fato, não fazer aquilo. Entendeu? Mas tem coisas que a gente está usando. E não tem como, porque você acaba se excluindo, você vai se isolar, se excluir, não, você vai se isolar de tudo, e aí não tem como. Por mais que você, inclusive, queira se isolar, você vai ter um ponto com alguém que aquilo vai, realmente, aquela sua informação, vamos dizer assim, vai acabar vazando e vai ser compartilhada de alguma forma. Mas é só para chamar, assim, a atenção de, tipo, o quanto a gente não tem esse letramento digital, e não tem mesmo, né? A gente não tem esse letramento digital e as pessoas não sabem o quanto aquele dado dela, né, é importante, de fato, inclusive para a vida dela, o quanto aquilo vai impactar em ações que ela vai possivelmente tomar, que ela não está pensando que ela tomaria aquela ação, mas ela faz aquilo. Então, se a gente for começar, né, pensando assim num grande problema, como é que eu mostro, por exemplo, que o dado daquela pessoa é importante e ela não deveria tratar aquilo de qualquer jeito, tá? Esse seria um ponto. Você falou agora de termos de uso, assim, de privacidade. Eu parei para ler uma vez um termo. Eu falei, não, não dá. Se eu ler de novo, eu não vou conseguir usar. Que era, tipo, acho que eu tava tomando café e tava sem internet, aí eu ia usar a internet do lugar, e eu falei, cara, não dá. Se eu ler isso aqui, não dá para usar. Mas realmente, isso é uma coisa que as pessoas não têm consciência do valor dos dados que elas têm. E isso eu digo no geral, eu não tenho. Uhum. Sim, tô falando todo mundo. Tipo, eu não tenho consciência do. Eu tô falando, eu não sou hipócrita para dizer que, nossa, eu estou falando. Não, sem hipocrisia. Tem várias coisas que eu tô aceitando ali também. E Entendeu? uma coisa que eu achei legal foi de trazer a questão da eleição americana e é que eu acho que esse, assim, como mais leigo, assim, né? Eu acho que esse foi o primeiro momento que eu vi também. Eu sou novo, né? Acho que tinha 16 anos na época. Foi a primeira vez que eu vi as pessoas conversando sobre isso, como o dado ele interfere no planejamento de toda uma sociedade.
E agora, fui eu que caí ou foi você que caiu? Eu parei, eu acho que foi a primeira vez que eu me lembro disso chegar nas pessoas, sabe? Da população, das pessoas verem, tipo, meu Deus, isso tem que ser problematizado. E aí veio o Facebook, veio todas as críticas em cima do Facebook, de agora você conseguir ter acesso aos seus dados, os dados que eles coletam. Uhum. Sei, inclusive, esses dias eu fui dar uma olhada, tipo, ver quais dados tinham sido coletados, o que tinha sido direcionado para mim por causa dos meus dados. Eu fiquei, nossa. Tipo, porque parece que você não é nada, mas, tipo, é tão específico aquele shibano que você fica, cara, isso aqui foi feito exatamente para mim. Então, isso é realmente um ponto extremamente interessante, assim. Aí você está num grupo, né? E aí você recebe aquela informação, porque de acordo com os dados que foram extraídos, os seus dados e os dados de outras pessoas, e possivelmente você tem outros padrões, né, ali que vocês estão compartilhando, e aí chega a recomendação para essas pessoas. Então, e aí vai a recomendação de tudo que é tipo, né? Então, posso dar um exemplo também. Então, estou lá procurando aleatoriamente coisas no Instagram, né? Então, pela minha faixa etária, mulher, tá? Então, nossa, essa pessoa está na hora de reproduzir, entendeu? Então, o que aparece, por exemplo, de coisa de bebê, né? Então, para mim, é muito. Então, eu fico clicando em várias outras coisas que eu tenho interesse, entendeu? Sem ver as coisas do bebê, porque se eu clicar, vai aparecer mais coisas ainda. Então, e não basta, na verdade, você não precisa nem só clicar, né? Então, o tempo que você fica naquela tela quando você está passando e você para, né? Então, aquilo já significa que aquilo já chamou a sua atenção também. Então, não é tipo, eu dei um like, entendeu? Não precisa ser só o like, o tempo de tela ali, aquilo também pode estar influenciando. E claro, né? Então, assim, o que que eu vou. Fora com outras coisas que tem outros cruzamentos de outros aplicativos, né? Então, de outras coisas que a gente está fazendo. Então, se eu faço uma busca em uma coisa, daqui a pouco aquilo me aparece no Instagram, que daqui a pouco vai me aparecer no Facebook, porque vai fazendo esse cruzamento, né? Então, essas coisas aparecem também. E a gente tá lá, né? Fazendo um monte de coisa e fornecendo essas informações. Eu não queria colocar, e talvez seja importante dizer isso, a culpa no usuário, tá? Então, quando eu falo bem assim, olha, a gente precisa ter um letramento digital, tem a questão dos dados, mostrar que os nossos dados são importantes, a gente está lendo os termos, a gente não, essa responsabilidade, né, não deveria ser, não é, tá? E hoje está sendo, né, do jeito que está sendo colocado, como se a culpa fosse nossa. Ah, não, você não tem a informação. Ah, você também aceita esse termo? Ah, mas você também usa esse aplicativo? Ah, mas também você deu like nisso? Entendeu? Não, não é. Novamente, a gente volta para grandes empresas com poucas empresas e com uma quantidade gigantesca de dados e fazendo isso do jeito que acha mais interessante. Então, mas a gente não deveria jogar, e eu não quero fazer isso de forma alguma, porque eu fiquei pensando aqui, talvez eu tenha passado essa impressão na hora que eu tô falando, a gente tem que saber isso, a gente tem que não sei o quê, a gente é aquilo, a gente não sei o quê, a gente não sei o quê, parece que eu tô dizendo que a responsabilidade é exclusivamente nossa. A gente faz parte do processo de solução, com certeza, mas eu não tenho como fazer isso sozinha. Então, se eu fizer tudo que eu tô falando que a gente não deveria fazer, não tem problema resolvido. Entendeu? Não vai acontecer nada. Então, isso realmente depende de outras esferas muito maiores do que pessoas individualmente fazendo determinadas ações, tá? Isso é importante comentar. Sim, sim. Professora, deu aqui uma hora. Se você quiser continuar, por mim tudo bem, mas. Você tem mais alguma pergunta, Luca? Tinha alguma coisa que você queria perguntar? Não, acho que não. Acho que era mais um pouco de o que era, por que ocorre, como resolver. E Uhum. aí, na nossa conversa, vieram vindo algumas outras perguntinhas que eu fui fazendo também. Tem Mas, algumas coisas, assim, por exemplo, que a gente não comentou, mas isso vem de um ponto de vista, na verdade, de um ponto de vista não, vem de uma esfera bem mais técnica, sabe? Que é o entendimento dos próprios algoritmos que a gente está desenvolvendo, não só a questão dos dados. Então, tem um monte de trabalhos aí investigando justamente a questão
desses vieses, né? Então, como é que a gente... o algoritmo aprendeu... E aí, por isso que eu não queria falar, mas eu vou falar mais técnico agora. O algoritmo está aprendendo determinados padrões, determinadas features que são mais fáceis, e aí, no processo que eu estou otimizando o meu modelo, ele vai pelo caminho que é mais fácil. Então, tem coisas que a gente precisa fazer do ponto de vista de proposta de técnica, de proposta de treinamento, que não só depende dos dados, e nem, inclusive, do pipeline como um todo. A gente precisa mudar, inclusive, a forma que a gente está fazendo agora também. Isso é muito recente, no sentido que a gente está discutindo e percebendo, né? Percebendo porque está escalando, porque o problema não é uma questão inteligencial, tá? Mas discutindo isso, porque a gente está vendo no problema. Olha, o problema está aqui escancarado. Aí você olha para o algoritmo e faz, mas eu estou vendo isso acontecendo também. Então, assim, não é tipo assim, olha, eu preciso trazer, se eu colocar mais diversidade na minha equipe, que é necessário, se eu ajustar melhor os meus dados, que também é necessário, a gente precisa ainda melhorar os algoritmos, tá? Então, não é que tá. É isso se eu mexer nesses dois aqui que eu estou falando e tem mais coisa, mas se eu mexer nesses dois aqui, o algoritmo aqui está resolvido. Não, não está. Tá? Então, na hora que a gente está olhando os nossos modelos, a gente está vendo que tem problemas ali no processo de treinamento também. E aí tem várias pessoas que estão discutindo isso de uma forma bastante interessante, tá? Inclusive, às vezes, muito teórica e matemática também. Então, não é só realmente uma questão de eu preciso ajustar, tudo precisa acontecer, tá? Então, tudo precisa acontecer nesse processo, ok? Achei isso muito interessante, porque assim, eu fui procurando na internet, né, coisas sobre o assunto e não tinha achado, não tinha visto nada ainda sobre essa parte técnica, porque entra, acho que um pouco no que você tinha falado, que na hora de veicular as coisas acabam vindo talvez de uma forma mais simplificada, não tão Uhum. técnica. Então, o que eu fui achando não falava tanto da parte dos algoritmos, não entrava Não vai ter. no algoritmo. Uhum. Eu não tinha achado nada falando, então achei bem interessante, assim, É porque porque... eu acho que você também não vai achar em noticiário, você vai ter que procurar, de fato, em conferências, procurando artigos científicos, tá? Então, a questão, por exemplo, da generalização dos meus modelos. Então, os meus modelos não generalizam, eles estão funcionando só para um determinado conjunto de dados. Os viés que estão aprendidos que são implícitos, então, o que está acontecendo ali. Então, tem vários termos técnicos, vamos dizer assim, nesse processo de procura que não vai estar, realmente, não vai ser noticiário. Não vai ser nas notícias que são veiculadas, vai ser nas conferências que vão ser discutidas, tá? E aí vem para o outro público também, com a outra linguagem, realmente, que é o que eu estava falando para você, né? A questão da comunicação. Para quem é o público que a gente está falando, né? Então, lá a discussão é outra discussão, a discussão noticiária é outra discussão. Então, são discussões diferentes, mas pensando no mesmo problema de forma genérica, né? Está pensando no mesmo problema. Tá? Nossa, achei realmente muito interessante, porque eu não tinha pensado a primeira vez que eu tô ouvindo agora. Mas, com certeza eu vou dar uma procurada, porque realmente pessoalmente foi um tema que eu me interessei bastante, então não foi aquela coisa de ficar vendo e tá sendo difícil de ficar olhando, é aquela coisa que você vai se afundando e vai se aprofundando e vai indo, vai indo, vai indo. E eu acho que é isso. É que eu não sei Legal. questão de horário, assim, pra mim realmente tá tranquilo, assim, de horário. A gente pode continuar essa conversa, talvez em um outro momento, se for o caso, tá? Então, você fala bem assim, professora, eu preciso mais... teve umas perguntas aqui que eu não fiz. Será que dá para a gente fazer depois? Aí você me avisa, tá? Se for necessário. E acho que só para, na verdade, agradecer também, né? Então, agradecer pelo convite, pela oportunidade de conversar. É algo que eu não vou dizer que eu goste de conversar, porque a gente não gosta de conversar de coisas ruins, né? Nesse sentido, mas no sentido de, nossa, eu falo sobre esses problemas com prazer. Não é prazeroso, porque é um assunto que a gente gostaria de não estar falando, mas eu gosto no sentido de chamar a atenção, né? Então, do mesmo jeito que você falou bem assim, eu fui ver e agora eu não consigo mais deixar de ver isso.
Então, isso é nesse sentido que eu gosto. Então, de chamar a atenção, de trazer mais alguém, de dizer, olha, pessoal, temos um problema e precisamos fazer parte desta solução, né? Então, vamos fazer parte dessa solução. Então, é nesse sentido que eu acho bastante legal a conversa aqui, tá? Então, queria agradecer, Lucas.